Você está ouvindo Senai Infocast. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Ricardo Gerbaldo e esse é mais um episódio do Senai Infocast, o podcast da Escola Senai de Informática. Olá, aqui é Gabriele Nascimento. Nós vamos bater mais um papo sobre tecnologia, educação e inovação de forma descomplicada. O assunto de hoje é futuro do emprego e para falar sobre isso, a gente trouxe a Ana Romeu, gerente de produto da Udacity. Tudo bem, Ana? Tudo ótimo, e com você, Gabi? Tudo bem. Fala rapidinho sobre você, Ana. Bom, eu trabalho na Udacity faz 1 ano e meio. Hoje na Udacity a gente tem 35 produtos focados nos empregos do futuro e eu sou responsável por todos eles para olhar a experiência dos nossos alunos e também pensando quais são os próximos empregos do futuro e como a gente vai conseguir preparar as pessoas para eles. Obrigada por ter vindo, Ana. Trouxemos também o Renato Trindade, mais uma vez, que é gerente de recrutamento para TI da Page Personal. Tudo bom, Renato? Tudo bem, e vocês? Tudo bem. Se apresenta rapidinho, Renato. Bem, eu sou Renato Trindade, eu sou gerente das divisões que recruta para a área de digital, tecnologia e também áreas técnicas como engenharia na Page Personal. Obrigada por ter vindo, Renato. Muito legal. E hoje a gente de novo está trabalhando essas questões do trabalho para ver se finalmente uma luz vai te guiar em um caminho de transição de carreira, Gabi. Eu tô quase lá, Ricardo. A gente já tá há quantos meses no Infocast? 7 meses? 7 meses. Quando tiver 1 ano, eu vou pedir minhas contas. Já dava pra ter terminado o ano devido da Udacity. Tá vendo? Eu já tô aqui de bate-papo com a Ana e meu currículo será encaminhado assim que eu aprender SQL. As desculpas estão acabando porque a Ana estava contando aqui pra gente que ela também é formada nessa área de marketing. Ela foi para a de tecnologia. Assim como o Renato Trindade, que é jornalista. Tá vendo? É a vida te dando os insights, Gabi. Segundo o relatório Futuro do Trabalho do Fórum Econômico Mundial, a quarta revolução industrial deve implicar na perda de mais de 5 milhões de empregos em até 5 anos, ao mesmo tempo em que o cenário tecnológico dá força para áreas como comunicação, matemática, arquitetura e engenharia, que trarão aí cerca de 2 milhões de emprego. E então, sobre esse assunto preocupante, começaremos a conversar agora. Uma das coisas que a gente tem discutido, né, com relação a esse tema do trabalho, é como que vocês, né, tanto em uma empresa que está trabalhando recrutamento, como outra, que assim como o Senai tem essa preocupação de formar essas pessoas, como que vocês estão enxergando essa transformação, né, dos postos de trabalho no futuro? Vamos lá. Gabi, você falou um número aí que às vezes a gente fala que tem um monte de número cabalístico sobre a automação e o futuro. São milhões, aparece 20 milhões, 15 milhões. O que eu mais gosto de me prender é o que as oportunidades elas vão ser maiores do que os postos que vão ser perdidos. Então, nesse momento é onde tá todo mundo aberto para criar novas profissões e tomar novos rumos, então a gente olha muito por esse lado, né, sem dúvida nenhuma. E uma coisa que a gente olha, que a gente fala muito também, como se preparar para esses empregos que a gente não sabe nem que vai existir. Tem algumas coisas que são super simples e que a gente sempre fala. Você tem que estar sempre curioso, estar sempre estudando e pesquisando. Então, quais são as empresas que estão criando disrupções nos seus mercados? Essas provavelmente são as empresas que estão usando novas tecnologias, que estão criando novos postos de trabalho, que provavelmente isso vai começar a se espalhar por outras empresas. Quais são essas empresas? Que empresas são essas que eu preciso ficar observando? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que hoje a gente já tem as grandes startups do Vale do Silício, que a Uber está modificando a forma como se dirige, o Airbnb como você aluga um carro, o Spotify como você ouve música. Então, essas próprias empresas elas já estão direcionando um pouco, já dá para ter uma direção um pouco mais clara de quais são os postos de trabalho, quais vão ser as profissões exigidas. Se você mesmo olha no LinkedIn dessas empresas, você vê lá alguns postos de trabalho que você olha a vaga ou a descrição da vaga, você fala, eu nunca ouvi falar disso na minha vida. E aí você começa a entender quais são os requisitos para essas vagas. Então, acho que isso é uma coisa... A gente mesmo olha muito para essas empresas para entender
aonde vai existir as principais demandas dentro da área de tecnologia. Uma coisa que fica muito batendo assim, né, martelando na minha cabeça, quando a gente está falando dessa transformação dos empregos, vocês acham que a gente também está falando, de certa forma, numa transformação das próprias empresas? Porque você citou, basicamente, empresas novas, né? Sim. Empresas que talvez hoje não são pequenas empresas, mas são empresas recentes. Será que as empresas que já são mais tradicionais, essas empresas que têm 30, 50 anos ou mais, essas empresas também estão, de alguma maneira, ameaçadas? Porque talvez elas não vão conseguir se adaptar a esse novo contexto na velocidade que ela é necessária? Olha, não sei, eu posso até falar um pouco disso, porque eu vim de uma dessas grandes empresas, então eu trabalhei 7 anos numa multinacional, e a sensação que eu tenho é que todas querem, tá? Então, todas as empresas, elas entendem que existe uma necessidade muito grande e elas falam muito em acompanhar a transformação digital. Como que eu acompanho isso? Então, dá para ver muito claro algumas empresas criando algumas áreas que elas já conseguem entender que vão ser importantes, por exemplo, a área de cientistas de dados. Então, você olha já todas as empresas criando esses novos postos de trabalho e demandando profissionais que tenham as habilidades de um cientista de dados. E também já pensando não só em como eu trago esses profissionais, mas como eu capacito quem eu já tenho aqui. Que isso é uma coisa muito importante, porque a gente fala muito que o profissional de tecnologia, e aí você pode até me complementar, Renato, muitas vezes ele é uma demanda muito alta, tem pouquíssimas pessoas capacitadas, e a rotação dessas pessoas ela é muito fácil, porque como a demanda é muito alta, você vai lá e contrata um cientista de dados. 6 meses depois, vem uma outra empresa, acha ele pelo LinkedIn e oferece um salário melhor, aí você perde ele, aí você tem que fazer todo o processo de contratação novamente. Então, o tempo e o investimento que você tem para contratar um profissional de tecnologia, muitas vezes essas grandes empresas que têm uma verba muito boa, elas já começam a capacitar as pessoas internas, porque você gera uma retenção, as empresas, os funcionários veem um valor nessas empresas, então, e eles veem que ela está preparando o time dela para esses empregos do futuro. Renato, como que você vê esse cenário? Você que está aí, eu acho que bem perto dessas empresas, deve ter grandes empresas aí que você se relaciona, está acontecendo essa preocupação mesmo que a Ana está falando? Está havendo a capacitação dos funcionários internos? Como que está esse cenário? Eu concordo muito com o discurso da Ana quando a gente fala que nós não vamos perder 5 milhões de empregos, mas nós vamos transformar 5 milhões de empregos. Se a gente olhar a evolução da humanidade, o homem está sempre buscando uma forma de melhorar aquilo que faz, de tirar o trabalho braçal e automatizar esse trabalho. E a evolução ou revolução que a gente tem hoje de 4.0 da indústria, ou toda a parte de revolução na área de tecnologia, é exatamente para isso. É para tirar o ser humano, o homem, do trabalho braçal e colocar ele para pensar, para desenvolver estratégias e olhar para o negócio com muito mais foco no futuro do que na execução atual, né? Hoje, ela falou muito de cientista de dados, é uma das posições mais buscadas hoje. Hoje a gente tem um apagão de cientistas de dados no mercado, e não um apagão porque não existem profissionais, mas profissionais são poucos, a qualificação ainda no Brasil ela ainda é muito baixa, e o cientista de dados hoje, quando a gente fala dessa cadeira, é um profissional que vem de uma área de matemática, estatística ou engenharia, e possivelmente no início da faculdade dele de matemática ele não achou que iria trabalhar como cientista de dados. Mas então vamos entender assim, você está me dizendo então que um engenheiro, um matemático, gente, matemático na minha época era uma profissão ruim, né? Tipo assim, você ia se formar, você vai fazer matemática, você vai ser professor, não era isso? Tinha esse cenário. Então, quer dizer que esses profissionais hoje são quem estão mais preparados, entre aspas, para poder fazer uma transição de carreira para cientista de dados? É isso que você está me dizendo? Sim, sim. E aí, qual que é o caminho das pedras? Vamos supor que eu sou um professor de matemática, entendeu? Estou ganhando mal para caramba, estou triste aí com os rumos do país. O que eu tenho que fazer para eu conseguir dar essa guinada na minha carreira? A base da matemática ela é extremamente importante para um cientista de dados, mas o cientista de dados ele tem que ter outras competências técnicas dentro da tecnologia. Então, ele vai ter que entender de desenvolvimento de software, ele vai ter que entender de banco de dados, ele vai ter que entender de testes, ele vai ter que entender de segurança. Então, não basta o profissional só ter a capacitação em matemática que ele se torna um cientista de dados. Ele precisa conhecer muito das diversas áreas de tecnologia para conseguir ter sucesso nesse mercado. A gente pode dar alguns exemplos de profissões que mudaram recentemente.
há 10 anos atrás, a gente teve um boom de engenheiros ligados ao petróleo e gás no Brasil. A gente tem muito que desenvolver, muito que crescer nesse mercado, mas tivemos um grande problema com a principal empresa brasileira desse mercado e esses profissionais ficaram sem emprego, esse mercado ficou parado. Esse mercado vai retomar? Ele vai retomar. Então, ele acaba sendo muito sazonal. Engenheiro civil, a gente teve uma demanda muito grande de engenheiro civil há 10, 15 anos atrás. Com o mercado em recessão, a gente não tem investimento em infraestrutura no país. Mas o Brasil continuará a crescer, ele vai continuar a investir em infraestrutura. Então, é uma sazonalidade desses mercados, né? E hoje a gente tem essa sazonalidade em alta dentro das áreas de tecnologia, com cientista de dados, programadores, desenvolvedores, profissionais de segurança da informação. Então, o mercado ele é muito cíclico e ele muda muitas vezes. Eu concordo muito com a Ana quando ela diz: fique atento ao mercado, entenda as tendências, olhe o que tem de mais inovador dentro do seu mercado e busque uma capacitação contínua. O profissional hoje que quer ter espaço dentro da área de tecnologia ou dentro de outras áreas, ele tem que ter uma capacitação constante e buscar capacitação o tempo todo. Mas, assim, eu concordo com o que você está falando dessa situação cíclica, mas eu tenho a impressão de que a estratégia que o nosso país, por exemplo, usa para a formação das pessoas, principalmente essa formação universitária, eu acho que ela não deixa as pessoas prontas para esse cenário de tantas mudanças, né? Porque você citou, por exemplo, o engenheiro civil. Eu imagino que quem se dispõe a fazer um curso aí de 5 ou 6 anos para ser engenheiro civil, quando fez isso, sei lá, 10 anos atrás ou mais, não imaginava que ia ter uma data de validade curta, digamos assim. Porque talvez hoje o engenheiro civil seja alguém que, para se manter empregado, teria que mudar para a área de tecnologia. E aí ele pensa, poxa, mas eu vou investir então mais quanto tempo para isso? E será que também só não vai me garantir emprego por 5 anos, depois eu vou ter que mudar? Porque eu penso que talvez essa sazonalidade do mercado precisaria estar um pouco mais alinhada também com a formação das pessoas, que talvez a gente está super escolarizando as pessoas na formação superior com coisas que não são, né, necessárias para o nosso contexto de hoje, né? Infelizmente, o Brasil está muito atrasado em relação à formação superior. Se a gente for olhar hoje, em 2018, um curso de engenharia tradicional, seja elétrica, mecânica ou civil, ele é igual a um curso de 20, 30 anos atrás. As matérias, os conteúdos, não existe tanta inovação na formação desses profissionais. Se a gente for olhar alguns cursos clássicos de tecnologia também aqui no Brasil, eles acabam sendo igual a 10, 15 anos atrás. Então, o profissional hoje, a universidade em si só, ela não garante mais o futuro dele. Ele precisa buscar cursos, ele precisa buscar atualizações. Hoje, dentro da área de tecnologia, boa parte dos profissionais que se destacam, que tem muito potencial, e essa turma mais jovem, eles não estão fazendo faculdade. Eles não entram para uma faculdade para estudar 5 anos de uma forma convencional, para sair de um diploma e entrar no mercado de trabalho e ficar numa empresa 15, 20 anos. Hoje o objetivo desse profissional é fazer diversos cursos, ele tem uma aptidão para aprender sozinho, para buscar novas tecnologias. Então esse cenário vem mudando. Não que a gente não precise da universidade e da formação superior, pelo contrário, eu acho que a gente tem que lutar um pouco para mudar essa formação superior e colocar ela num patamar mais atual, junto à tecnologia, à indústria, e é o que a gente tem de mais moderno no mundo. Então, vocês estão me falando isso tudo, eu estou me lembrando que esse fim de semana mesmo eu conversei com um primo, que ele tem ali 19 anos, está fazendo uma faculdade pública na área de tecnologia e está querendo morrer, de verdade. Ele está péssimo, está odiando tudo e falou, inclusive, que só continua na faculdade por causa da bateria, que, inclusive, é maravilhosa. E eu fico imaginando, agora que vocês estão me contando, isso não é um contexto, eu não sei se vocês têm contato com esses jovens, será que é uma realidade generalizada ou será que é um caso à parte? Porque justamente nesse cenário que a gente está conversando, deve ser desesperador, entendeu? Você está ali, só que ao mesmo tempo, ele não vai não estar ali, porque o pai dele não vai deixar. Então, como que fica essa transição geracional, né? Esse embate geracional? Eu acho que isso faz parte do processo de mudança que a gente está tendo, assim.
O que eu acho que difere essa quarta revolução industrial, que a gente tanto chama, versus outras revoluções industriais, é a velocidade que ela está acontecendo. Então, outras revoluções industriais duraram 15 a 35 anos. Essa já está acontecendo e as mudanças elas são muito mais rápidas. Então, até a gente fala, a adaptação das pessoas ela tem que ser muito mais fácil e muito mais tranquila. Tem um trabalho muito grande de gerações com relação ao ensino superior. Muito grande. E eu acho que não só das gerações em relação aos pais, e aí, Renata, eu não sei nem se isso se reflete tanto na geração das empresas, o quanto ainda existe a barreira de escolher o candidato sem um diploma. Então, eu acho que tem esses dois lados que são muito claros, assim, que são as mudanças que precisam acontecer de uma forma mais rápida para que um profissional ele realmente consiga entender o quanto ele vai conseguir estar preparado. Porque, assim, resumindo, eu não sei qual que é o conselho que eu dou para ele. Que conselho que eu dou para esse cara, entendeu? Ele tem mais 3 anos pela frente. Ele não vai largar a faculdade. Ao mesmo tempo, ele é uma faculdade de período integral. Como que você faz um curso nesse meio tempo? Sem dúvida, é começar em paralelo a procurar as habilidades que ele gostaria de ter. Uns cursos mais técnicos. Exatamente, cursos mais práticos, né? Eu acho que o que a gente fala muito é um dos fatores que uma graduação hoje não consegue preparar para o mercado de trabalho é você ser apto a colocar aquele conhecimento em prática. Então você tem que ter o tempo inteiro, você tem que estar testando suas habilidades, você tem que colocar aquilo em prática, você tem que fazer projetos, você tem que fazer trabalhos para aquilo, para que a hora que você saia de uma faculdade, principalmente numa área técnica, você mostrar seu portfólio, o que eu sei fazer, que é o seu portfólio técnico, é muito mais importante do aonde eu estudei. Você conseguiria suprir muito mais a demanda do mercado se talvez um recrutador não olhar um currículo e falar esse daqui tem uma formação acadêmica e esse daqui estudou cursos e conseguiu se formar da mesma forma. Então, acho que tem várias barreiras aí que tem que ser quebradas. Inclusive dentro do próprio, considerando a carreira universitária como uma carreira acadêmica, também como um trabalho, né? Já que a gente está falando do futuro do trabalho, eu não sei o quanto tempo que essa situação que a gente vive no mercado, né, das empresas, na iniciativa privada, vai se refletir lá dentro, porque eu não sinto que há uma preocupação no mundo acadêmico de ter que cumprir esse papel que você está falando, né? Eu estou fazendo mestrado atualmente, também muito frustrado com relação a expectativas e o que eu recebo, porque você se depara, por exemplo, com alguém que é doutor em computação e não sabe programar. E não acha que deveria saber, entendeu? Que a grande questão é essa, é essa pessoa achar que ela não precisa saber, materializar as coisas, né? Sim. Que o pesquisador ele pode ser, né, alguém que não precisa saber fazer as coisas, mas será que a gente vai continuar precisando de alguém que não saiba fazer as coisas sempre? Sempre vai ter o papel para esse acadêmico apenas teórico? Muito longe do mercado, né? Porque hoje eu acho que a nossa universidade é muito longe do mercado. Uma coisa engraçada que você falou, até voltando no assunto estatísticos e matemáticos, a área de dados é uma área que está crescendo muito, tá? Então a gente fala, cientista de dados é uma das profissões, mas você tem aí outras N nomes de vagas que estão relacionadas a dados. Então, dados é uma tendência muito forte. Então, pode googar lá, dados, exatamente, e ver o que tem mais a ver com você. Tem analista de dados, você tem cientista de dados, você tem engenheiro de dados, você tem N coisas. E cada um tem uma função clara. Arquiteto de dados. Então, dados, sem dúvida nenhuma, é uma tendência muito forte. E aí, para dados, se fala muito em estatística e matemática. E aí o que a gente vê muito são algumas empresas que a gente tem os parceiros de contratação e eles falam, eu vou atrás de doutores, eu vou atrás de mestres em estatística. E aí você tira essa pessoa do ambiente, do ambiente acadêmico e quando você joga lá num contexto de empresa, essa pessoa ela não consegue. Ela chora, ela entra em pânico, porque nessa hora o soft skill é muito importante. Então, como que vocês trabalham em grupo, como que você tem a questão de capacidade de resolver problema. O próprio resultados, né? Porque não dá para você ficar só teorizando, né? Você tem uma visão de negócio, então é muito essa mescla dos soft skills e dos hard skills que a gente fala muito, é muito importante. Porque existe hoje essa questão de pegar as pessoas do mundo acadêmico e tentar introduzi-las dentro
dentro de um mercado de trabalho focado nessa área de dados, porque a demanda... Então, assim, as empresas saem procurando para todos os lados. E aí acontece muito isso. Dela falar, cara, eu coloquei aqui um mestre em estatística, que era tudo que eu precisava, era exatamente o conhecimento que eu precisava de uma pessoa. Mas ele não desenrola. Ela não consegue trabalhar num ambiente de empresa. Eu acho que isso é uma questão assim de mudança de mindset das equipes de recursos humanos nas empresas, né? Porque, por exemplo, aqui no Senai a gente enfrentou recentemente uma batalha longa aí de convencimento do nosso departamento de RH, que, por exemplo, para trabalhar aqui, que é a gente precisa de profissionais de TI, a gente precisava abrir mão da titulação acadêmica, que até então, né, era uma exigência para a maioria dos cargos aqui. A gente fala, a gente não consegue, né? É bem mais difícil quando você tenta juntar essa combinação de formação acadêmica e saber fazer, né? E as pessoas que sabiam fazer a gente não conseguia contratar porque não tinha formação acadêmica. Eu imagino que é um obstáculo que muitas empresas vão enfrentar se elas tentarem entrar nesse processo de transformação digital. Tem uma frase do Darwin muito boa, que a evolução ela não é sobre o mais forte, mas ela é sobre quem consegue se adaptar melhor. E é muito do que a Ana trouxe aqui desse momento. Não adianta você trazer um perfil acadêmico, o melhor matemático do universo, e colocar ele num cenário corporativo. Ele não conhece aquele cenário, ele não teve vivência e não teve prática. Então ele não vai ser um profissional que vai resolver problemas. E isso a gente chegou até a ouvir muito do Ed no outro Infocast de TI, que hoje na área de tecnologia ou nas mais diversas áreas as empresas procuram pessoas que vão resolver problemas, e os mais diversos problemas. E para você ter skills para desenvolver diversos problemas, você tem que ter vivenciado, você tem que ter experiências multidisciplinares, conhecido diversas pessoas, culturas diferentes e cenários diferentes. Quando a gente vive muito numa parte teórica, que é o caso de alguns profissionais acadêmicos e é muito o caso dos nossos entrantes no mercado, dos universitários, eles têm um conhecimento teórico muito grande, mas eles não conseguem ainda transformar isso para a prática. Então, o quilômetro rodado desse profissional no mercado vai fazer com que ele seja atrativo e com que ele aprenda e consiga resolver problemas. Então, nesse cenário que você está trazendo, me parece que os profissionais que estão aí, né, a gente tem um problema de desemprego muito grande nos dias de hoje e muita gente sem saber o que fazer, né? Tipo assim, 2, 3 anos procurando emprego e simplesmente não encontra. Nesse cenário de você precisar de mais maturidade, a transição de carreira é uma saída para esses profissionais. Então, assim, beleza, eu sou jornalista, estou desempregada há 3 anos, não consigo emprego na minha área. Eu deveria estar procurando, então, um outro caminho que não seja em redações. E eu seria uma profissional mais competitiva, visto que eu tenho essas soft skills, muito provavelmente. Já trabalhei, mesmo que em outra área. É interessante esse caminho? Hoje a gente tem os profissionais transacionando muito forte em diversos mercados. Hoje um jornalista ele não vai trabalhar só numa redação ou escrevendo textos, né? Eu sou um exemplo, eu sou formado em jornalismo, eu trabalhei com comunicação empresarial e eu fui para o mercado financeiro. Eu trabalhei no mercado financeiro e hoje eu sou headhunter. Eu não me prendi muito ao meu mercado, eu olhei o que eu tinha skills técnicos ou onde eu tinha skills comportamentais interessantes e eu poderia desenvolver o técnico. Quando eu entrei no mercado financeiro, o profissional que me contratou, eu falei para ele, olha, muito legal vocês quererem me contratar, mas eu não entendo nada do negócio de vocês. Eu sou um profissional de humanas e eu não entendo nada de matemática, de mercado financeiro. Ele falou, Renato, o que a gente precisa você tem. O resto a gente te ensina. E o que era, na ocasião, que valia a pena das suas habilidades ali? Parte de negociação, parte de comunicação, de apresentação. Eu já tinha alguns skills comercial. Então, eu entendo que a faculdade de jornalismo que eu fiz, ela acabou me capacitando para ter uma comunicação melhor, para ter um raciocínio de formação de texto, de interpretação de texto e desenvolver os meus skills de comunicação. Isso eles precisavam no momento. A parte de matemática, de microeconomia, macroeconomia e contabilidade, eu fiquei 6 meses em sala de aula e eles me ensinaram. Quando eu entrei na Page Personnel também, eu fui fazer uma entrevista, no final da entrevista o consultor falou, você tem perfil para trabalhar com a gente? Eu falei, legal, eu não faço a mínima ideia
o que vocês fazem. E eles falaram a mesma coisa. O que a gente precisa, você tem, o resto a gente desenvolve. Então, eu acho que vale muito para o profissional hoje ele entender quais competências ele tem que desenvolver e o que pode ser interessante para o mercado. É muito mais fácil você ensinar para um profissional, muitas vezes, a programar numa linguagem nova, seja React, Python, que são tecnologias do momento e super difícil de encontrar profissionais capacitados, do que você colocar resiliência nesse profissional, do que você desenvolver esse profissional para ele ter a competência de trabalhar em grupo, de se comunicar com as pessoas. Então, hoje, o mercado ele vem mudando um pouco. A capacitação técnica ela acaba sendo um pouco mais fácil de você desenvolver. Então, olhe para onde você tem as competências comportamentais, escolha o mercado e vá desenvolver as competências técnicas. Então, você começou a citar esse resultado que a graduação na área de comunicação trouxe. A gente tinha separado aqui na pauta de falar um pouco sobre isso, que é como se fosse um treinamento indireto que alguns cursos dão. Por exemplo, se você for pegar engenharia, a gente tem vários cursos de engenharia, né? A gente tem uma colega aqui que ela é engenheira física. Não tem mercado para você atuar com isso no Brasil. Assim como muitas pessoas que são engenheiros, às vezes elas vão trabalhar em bancos, elas vão trabalhar, né, com administração. No meu entendimento, isso acaba acontecendo por causa também desse desenvolvimento indireto que tem uma pessoa que tem uma formação na engenharia, que ela acaba desenvolvendo um bom raciocínio analítico, um bom raciocínio lógico, uma boa capacidade de resolver problemas complexos. Agora você trouxe essa questão da área da comunicação. Será que, uma vez mapeadas, então, quais são essas skills que os profissionais de hoje têm, não seria um caminho reunir, né, o melhor do que cada um desses cursos fazem, mas talvez não com essa intenção, né? Porque eu não acho que eles desenharam um curso de engenharia para formar um gerente de banco, né? Mas que talvez fosse o caminho de pegar um pouco dessas skills, né? Porque a dúvida seria como que a gente vai trabalhar soft skills nas pessoas, porque parece que hoje elas estão acontecendo meio que por acidente, né? Em diferentes profissões e não intencionalmente. As universidades elas não preparam os profissionais em soft skills. A gente prepara um profissional na parte teórica e na parte técnica. Isso é um gap muito grande hoje no Brasil. No outro Infocast que a gente participou, um aluno perguntou para mim, né? Poxa, você não acha que no curso de tecnologia tinha que ter uma matéria sobre administração ou sobre marketing? Eu falei, eu concordo. E eu concordo também que num curso de administração podia ter uma matéria de programação. Então, a gente precisa ampliar isso, a gente não precisa ficar fechado nessa convenção antiga que a gente tem de formação de profissional em cima de conceitos extremamente antigos, né? Recentemente, eu li o livro do criador do Scrum, de metodologias ágeis de projetos. Hoje, isso foi criado e desenvolvido dentro da tecnologia, mas hoje existe uma escola em Amsterdã que ela ensina os alunos desde a entrada deles na escola e a metodologia é em Scrum. Então, você não tem mais aqueles alunos sentados, o professor ensinando e ele sentado. Não, ele já vai desenvolver soft skills, comunicação, trabalho em grupo, desde pequeno. Então, você consegue mudar isso, mas você tem que mudar na base. Infelizmente, o Brasil ainda está muito atrasado quando a gente diz informação superior dentro dessa mudança, mas a gente tem cursos hoje que a gente consegue desenvolver tanto as necessidades técnicas e comportamentais mais necessárias no mercado. Então, Renato, a gente teve recentemente, né, a aprovação da reforma trabalhista, que tiveram algumas mudanças nos contratos de trabalho, no que era permitido, no que não é. A gente teve muita discussão, né? Muita gente foi contra, teve muita gente a favor, achando isso, enfim. Tirando as questões ideológicas, a gente precisa falar do que está acontecendo na vida real, né? Então, assim, tirando esse mercado maravilhoso de tecnologia, onde não é muita gente que ainda se encaixa, a gente tem, de fato, uma precarização desses contratos de trabalho, né? As pessoas acho que estão bastante inseguras do que vai vir daqui por diante, ou mesmo já estão vivenciando isso, né? Contratos que não são mais CLT, muitas vezes é um PJ, mas mesmo assim você tem um trabalho que você tem que estar lá todo dia, cumprindo jornada. Como que você vê isso hoje? E o que você acha aí do ponto de vista que nós precisamos nos preparar, porque eu acho que é meio inevitável, né? Estamos já nessa transformação. Claro. Eu não sou contra regras para o mercado de trabalho, pelo contrário, eu acho que a gente tem que ter leis que vão proteger os profissionais, mas que não, também vão dar subsídios para as empresas contratarem. Quando a gente fala da CLT,
Ela foi criada por Getúlio Vargas. A gente deve estar falando aí de, no mínimo, 70 anos que essas leis foram criadas. Eu entendo que a gente precisa, sim, de uma adaptação. O mercado hoje ele é muito dinâmico, ele é muito rápido, ele muda de uma forma muito rápida. Profissões da época de Getúlio já não existem hoje, e profissões de hoje, daqui 10, 15 anos, elas não vão existir. Então, a relação entre o profissional e a empresa, ela mudou. E a gente vê isso num avanço global, no qual o Estado ele tira um pouco a mão de cima disso e ele libera um pouco para essa relação entre o profissional e a empresa ser decidida entre ambas as partes, né? Eu entendo que hoje a gente tem uma cultura de CLT, de, poxa, é a melhor forma de a gente trabalhar. Será que é a melhor forma para todo mundo? Hoje a gente tem profissionais que eles não querem ficar presos a uma empresa, ele tem um determinado tipo de profissão que ele pode atender 3, 4, 5 empresas diferentes. Então, eu entendo que é necessário uma flexibilização, sem dar muitos poderes para as empresas e sem proteger tanto os profissionais também. E acho que talvez o Estado possa tirar um pouco a mão e essa negociação pode ser feita caso a caso. O profissional entendendo que é interessante para ele e a empresa também entendendo que é interessante. Obviamente, com algumas ressalvas e algumas proteções para a gente não ter abuso. Mas se a gente olhar em países mais desenvolvidos, as relações trabalhistas hoje elas são muito mais livres entre ambas as partes e sem o envolvimento do Estado. Mas os jovens, né, as pessoas com quem eu tenho contato que estão aí com seus menos de 30 anos parecem estar menos preocupados com essa segurança, com essa proteção do Estado para as relações de trabalho, né? Parece ser uma preocupação talvez da geração anterior, desse pessoal que, de alguma maneira, quer que alguém esteja cuidando deles. Mas eu concordo com essa questão assim, de que talvez a gente não possa fazer isso numa virada de chave, porque eu não acho que todas as profissões estão em condições de fato, negociar com seus contratantes, né? Principalmente se você considerar essas profissões de menor complexidade, né? Eu acho que talvez os profissionais de tecnologia estão nessa condição de barganhar com a empresa quase de igual para igual, mas eu não acho que todo mundo está nessa condição, né? Vocês não acham que talvez tenha assim, um pouco de ingenuidade desse pessoal da nova geração de não estar olhando muito para o futuro, né? O que vai acontecer quando eles estiverem lá com a sua idade da aposentadoria, se hoje, né, de certa forma a gente está abrindo mão desse trabalho formal, né, de alguma maneira regido pela CLT, todo esse pessoal que vai fazer uma carreira como PJ, será que eles estão enxergando o que isso, ou pelo menos eles estão se preparando então para ter uma outra forma de existir quando eles já não tiverem mais condições de trabalhar? Eu entendo que tudo isso passa por uma base de educação. O jovem de hoje, ele vê as matérias na TV que a Previdência está quebrada, que a gente tem um rombo gigante, se não tiver uma reforma da Previdência, quando ele se aposentar, ele não vai ter uma aposentadoria. Ele vê o pai e a mãe dele hoje trabalhando além dos 60, 65, às vezes até 70 anos, por quê? Porque tem uma aposentadoria que não consegue sustentar a família. Então, o jovem de hoje, ele olha muito mais para uma liberdade de escolha, para o que ele pode fazer e o que ele pode desenhar para a carreira dele. Hoje, o jovem, muitas vezes, ele coloca o dinheiro dele numa CLT e ele é retirado isso do salário dele, sem ele olhar, e vai para uma previdência que ele não sabe se ele vai receber no futuro. Uhum. Então, essa parte de insegurança hoje de mercado faz com que as pessoas busquem relações diferentes. Se eu pudesse optar por não deixar o meu dinheiro para a previdência, eu optaria, né? Mas eu tive instrução e conhecimento para quê? Para montar outro tipo de investimento para eu conseguir tentar garantir a minha aposentadoria quando eu estiver mais velho. Então, hoje, esse formato de relação também. O profissional que entra no mercado, ele quer muito mais liberdade para escolher. Ele não quer ficar amarrado ou preso a uma empresa por muitos anos. Antigamente, a carreira eram 15, 20, 25 anos de empresa. Hoje, os profissionais passam 2, 3 anos de empresa e se nada acontecer em relação a novos desafios, a evolução, a cargos, eles saem de empresa e vão buscar isso em outro lugar. Então, Renato, isso está acontecendo, a gente ouve no discurso, é tudo muito interessante, né? Mas também já ouvi umas histórias, gente, assim, surreais desses jovens, né? Do tipo assim, a pessoa estagiária bateu na porta do diretor, entendeu? Querendo entender por que ela não participou de determinada decisão. Vocês ouvem muitos casos como esses? Como que a gente faz para trabalhar também, né? Toda
essa ambição desses jovens de hoje? Ana, quer falar um pouquinho? Eu acho que eu posso falar, porque eu acho que eu tenho pessoas ligadas de família relacionadas a isso, e óbvio, vivendo lá na Audacity, a gente tem muita gente jovem, a gente tem muita gente que está aí saindo da faculdade e olhando para o mercado de trabalho e vendo 1 milhão de oportunidades. Eu acho que faz parte dessa geração essa questão de ansiedade, essa questão do pertencimento, o quanto eu estou sendo incluído, o quanto estão me dando valor. É um jeito é uma mudança muito diferente de relação até de um estagiário, de um analista, e o quanto que você tem que olhar para essa pessoa e dar um valor para essa pessoa. Eu mesmo, quando eu fui estagiária, eu fui da época da estagiária do cafezinho. Eu fui dessa época. Fazia feliz o cafezinho. Exatamente, eu estava super feliz que alguma empresa tinha me escolhido para trabalhar lá. Então, eu acho que, óbvio, existe um balanço, tá? Mas eu acho que o valor que é dado para qualquer profissional dentro de uma empresa, eu acho que evoluiu muito, tá? Eu deixei de ser a estagiária do cafezinho hoje, eu olho para os estagiários que eu tô no meu time e eu penso... Você não quer que ele seja como essa eu quero pessoa. desenvolver essa... eu acho que é muito... Eu não quero fazer o que fizeram comigo, né? Não faça com os outros o que você não gostou que fizeram com você. Eu acho que é uma evolução de mercado também, de hierarquia de mercado, de como as empresas elas estão muito mais horizontais e não estão mais verticais, e quanto esses jovens, eles talvez ouçam tanto isso antes de entrar no mercado de trabalho e exijam que isso aconteça em qualquer tipo de ambiente. Então, eu quero ser respeitado não só na rua, não só com os meus amigos, mas também no meu ambiente de trabalho. É verdade. A gente pensa que eles são meio rebeldes, mas tem uma certa coerência. Exatamente. Mas, Ana, você também comentou no início do nosso podcast sobre essa questão da rotatividade, né? É um fenômeno percebido de que há uma certa disputa pelos bons profissionais, então não se pensa mais em fazer uma carreira de tanto tempo dentro das empresas. Vocês acham que as empresas hoje estão, de alguma maneira, se preocupando com isso no sentido de tentar minimizar um pouco? Porque eu acho que isso causa um impacto grande na dinâmica da empresa se você tem essa mudança nas pessoas, porque a cultura da empresa, né, o valor da empresa, ele é formado por essas pessoas. Como que as empresas estão se preparando para conseguir manter, né, essa cultura da empresa, considerando essa entrada e saída tão frequente de pessoas? Bem, a rotatividade e o turnover para as empresas é um dos pontos mais críticos hoje, principalmente pela abordagem de mercado. O Brasil num leve reaquecimento, então empresas voltam a contratar e o mercado volta a movimentar. O que é interessante é que as empresas hoje elas precisam olhar muito mais para o profissional, se dedicar muito mais a esse profissional, olhar a carreira dele, entender toda a evolução, pensar em cultura, em treinamentos, em linha de sucessão, em cargos e salários. Então, a empresa hoje ela precisa valorizar o profissional para que ele fique na empresa. Mas você acha que esse fenômeno da rotatividade na área de tecnologia é algo que as empresas poderiam, não vou dizer eliminar, mas reduzir? Você acha que parte do motivo das pessoas trocarem de empresa tem a ver com isso? É muito difícil quando a gente fala do mercado de tecnologia pelo dinamismo. A gente conversa com diversos profissionais de tecnologia ao longo do ano. Se a gente for colocar ali em base o meu time em entrevista, devem ser mais de 40 mil profissionais durante um ano. Então, a gente tem contato com muitas pessoas, a gente entende muito a evolução do mercado. E a gente fez uma pesquisa o ano passado com muitos desses candidatos. Por que você mudaria de emprego? E aí entender os 3 primeiros tópicos por que esse profissional mudaria de emprego. O profissional de tecnologia, o primeiro ponto que ele muda de emprego é, primeiro, liberdade. Ele quer ter liberdade para criar, para desenvolver, e ele quer trabalhar com tecnologia de ponta e metodologias ágeis. Esses são os 3 pontos de um profissional de tecnologia para ele mudar de emprego. A gente sempre pensa, poxa, o primeiro vai ser dinheiro, cargo, crescimento profissional. Não. Então, o que as empresas têm que entender? Poxa, se eu quero manter esses profissionais dentro de casa, eu vou ter que trabalhar com as principais tecnologias do mercado. Se eu contrato um baita profissional, eu tenho que dar liberdade para ele criar e para ele desenvolver.
e eu vou ter que olhar o que é em tendência de mercado, o que a gente tem de mais evoluído no mercado e implementar na minha empresa. Se eu não fizer esse tipo de coisa, o profissional vai buscar outra no mercado. Então, hoje, não só o profissional precisa se atentar e se preparar para os próximos passos, mas as empresas precisam também se atualizar para que ela consiga reter esse tipo de profissional, principalmente em tecnologia. É uma das áreas mais difíceis de você ter retenção de profissional hoje. E você falou um pouco sobre essa questão da liberdade. Aí é uma dúvida, acho que talvez um pouco técnica no sentido da legislação. Essas empresas de tecnologia que conseguem minimamente reter essas pessoas pela liberdade, elas fazem controle da jornada das pessoas, ou a gente está vivendo aquele cenário de que as pessoas estão sendo medidas pelos resultados e não pelo horário que ela entra e o horário que ela sai? Hoje a liberdade está muito ligada à performance. As empresas elas olham muito hoje para o resultado e não para a carga horária que você fica dentro da empresa. As pessoas e os profissionais eles são diferentes. Por que a Ana tem que trabalhar 8 horas por dia igual eu, sendo que ela é muito mais produtiva que eu e ela pode resolver o que eu resolvo em 5, 6 horas? Ela não precisa trabalhar 8 horas por dia. Ou ela trabalha menos, ou eu trabalho mais. Então, hoje, as empresas elas não controlam tanto essa jornada de trabalho. Por quê? Porque eu olho para resultado, eu olho para entrega. Se você me entregar alguma coisa daqui um mês, e eu te pedir daqui um mês, e você fez em 15 dias, ótimo. Você não pode fazer em 45, mas se você fez em 15, ótimo, você tem 15 dias livre. Ou se você fez em 30, ok, você atendeu a entrega. Então, hoje as empresas elas não controlam mais tanto esse ponto de horários e tudo mais. No próprio PageGroup, a gente desenvolveu todo um plano de High Trust, High Performance. Então, a gente tem metas, a gente tem resultados e tem ações que a gente precisa alcançar. Se você precisa trabalhar 12 horas por dia para chegar nisso, ok. Se você precisa trabalhar 6, ótimo, tem você gente trabalha que trabalha 6. 6? Tem. Então, mas tem a gente que consegue diminuir a jornada de trabalho mantendo a eficiência. Mas aí a gente não esbarra nessas questões da legislação mesmo? Porque as empresas não precisam... A CLT, eu não sei se ela tem esse tipo de flexibilidade. De maneira de você avaliar a performance versus o controle de jornada. Eu não sei, por exemplo, vocês que nem na Udacity, lá CLTs, vocês trabalham assim, com performance? Lá 100% performance, não importa de onde você está, quanto tempo você trabalhou. Nem a cadeira, né? Exatamente. Mas eu entendo um pouco esse medo que as empresas têm dessa questão da CLT. Então, muitas vezes você fica resguardada e como que eu vou controlar isso? Porque depois vem o funcionário que não sabe, não entende isso como um benefício e usa isso muitas vezes para ir atrás da empresa. Sim. E aí, na hora que ele for demitido ou que ele quiser sair, ele vai atrás da empresa. Eu acho que o principal fator que elimina esse risco ou que diminui esse risco é o que você consegue encontrar no funcionário que tenha relação com a cultura da sua empresa. Então, você busca profissionais que, querem trabalhar numa empresa que tem um propósito que é a sua, então ele está indo trabalhar lá por um motivo que ele gostaria de se envolver, então isso é muito importante. E toda a questão de cultura, de ambiente de trabalho, quanto ele consegue se encaixar lá. Isso é muito importante para muitas vezes mitigar toda essa questão que a legislação coloca para as empresas de CLT e que muitas vezes você vê funcionários até um determinado cargo, eles ainda são obrigados a bater horário porque não são os cargos de confiança. Então, eu acho que cada vez mais as empresas estão se desprendendo disso, tá? Você já vê, sem dúvida nenhuma, startups e empresas que já estão um pouco mais avançadas nessa questão de transformação digital, dando mais liberdade e olhando para o funcionário, dando mais valor para o funcionário, mas sem dúvida nenhuma, assim, sempre vai ter, talvez, a sua minoria que vai usar isso a seu favor e não vai saber usar a liberdade como um ponto positivo e vai tentar tirar vantagem disso. Então, e aí em relação à liberdade, a gente também sempre se pergunta aqui, né? Você precisa ter formas muito claras de medir esses resultados, né? Sim. E de cobrar essas entregas. Como que funciona essa relação de trabalho? Porque, por exemplo, a partir da hora que a pessoa não está aqui presencialmente, você perde em alguns aspectos, né? Tanto do relacionamento, quanto de você poder... Então, assim, um gestor, por exemplo, um gestor que tem uma equipe de 12 pessoas, que é o seu caso, com cada um trabalhando de um local, como que funciona essa parte de gestão mesmo para você garantir que essas pessoas estão sendo eficientes
clientes, mesmo com a liberdade, estão sabendo aproveitar essa liberdade. Acho que assim, as metas elas são muito importantes, tá? Para medir o resultado de uma empresa e a evolução e crescimento dela. Mas eu acho que é sempre bom ponderar o que você está entregando, que é o resultado, e como você está fazendo isso. A forma como você entrega um resultado é muito importante, que aí são todas essas questões comportamentais. Então, o quanto você consegue engajar um time para entregar uma meta, o quanto você consegue ser claro na mensagem que você quer que os outros, como que você quer que os outros times trabalhem, como que você mede o acompanhamento da sua meta. Então, tudo isso é muito importante. Então, a gente fala muito o que você está entregando e como você está entregando isso. E o como entra em toda essa parte comportamental mesmo que a gente faz essa análise. E aí, como você contou que fez uma migração aí, né, de um emprego numa multinacional para uma empresa do Vale do Silício, quais foram as principais diferenças que você encontrou na cultura organizacional mesmo dessas empresas? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, acho que foi a questão de hierarquia, né? Então, dentro de uma grande empresa multinacional, isso acontecia, então ainda existia muito isso, e a questão de processos. Então, essas duas coisas elas são muito disruptivas quando você sai de uma empresa de 10 mil funcionários para uma empresa de 10 funcionários. Então, o que você tem a agilidade e a falta de burocracia, ela faz com que as startups elas cresçam de uma velocidade muito maior e as coisas aconteçam de uma forma muito mais rápida. Então, isso foi uma das principais mudanças que existem aí entre as grandes multinacionais e as startups. Mas será que tem uma forma de uma grande empresa conseguir, nessa pegada da transformação digital, se segurar nisso para conseguir minimamente acompanhar? Eu acho que existe, sim. Até mesmo na minha antiga empresa, você já via diversas iniciativas de metodologias ágeis sendo criadas em algumas áreas, então você identifica quais são as áreas que mais provavelmente propensas, mais né? propensas a adotar, porque já tem um perfil de funcionários mais propensos a adotar essa metodologia e que talvez a necessidade seja maior. Então, provavelmente, você faz pilotos dentro dessas áreas, você entende como as coisas funcionam e você começa a levar isso para outras áreas, e aí é todo um trabalho de mudança de pensamento mesmo e de forma de trabalho. Então, tem que ter um treinamento, muitas vezes tem um tipo de consultoria que ajuda a fazer com que os funcionários entendam como que essa mudança tem que ser feita, qual que é a melhor forma de se trabalhar com metodologias ágeis. Então, sim, existe a iniciativa. A grande questão é que isso vai acontecendo aos poucos e numa velocidade um pouco menor. Mas isso acontece até nas grandes empresas. A gente hoje tem parceiros de contratação, que a gente fala lá na Audacity. São as empresas que entendem que o meu aluno ele é capacitado para exercer, para ocupar uma posição de trabalho já. E elas falam muito. Elas falam, muitas vezes elas estão buscando um desenvolvedor para trabalhar dentro de uma área de marketing. E elas mesmas falam, essa área já está preparada para receber esse profissional. Então, a gente entendeu que a demanda para um profissional, um desenvolvedor dentro da área de marketing, ela é importante. Essas pessoas, elas estão treinadas para trabalhar com metodologias ágeis. Então, a gente vê isso acontecendo, sim, nas principais empresas. Assim, eu consigo ter um olhar um pouco mais otimista desde que essa iniciativa da transformação digital, ela seja algo que é uma estratégia da empresa como um todo, né? Porque às vezes é comum você ver algum departamento, algum funcionário bem intencionado que fica ele tentando promover a mudança sozinho, mas se não tiver um apoio institucional, isso com o tempo tende a ser engolido. Pela burocracia, ou até, acho que pela sensação de ameaça que qualquer iniciativa de mudança costuma despertar nas pessoas, né? Porque acho que o processo de mudança também precisa ser muito bem planejado para ele não ser visto, como a gente discutia das evoluções industriais, uma coisa que vai tornar algumas pessoas obsoletas ou desnecessárias no negócio, né? É uma parte de uma mudança cultural. Hoje a gente vê indústrias mudando a chave, indo para a indústria 4.0, e isso não é só você ter equipamentos de ponta ou você automatizar o seu processo produtivo. Isso muda o mindset das pessoas. Então, as pessoas precisam pensar de formas diferentes. Eu tenho clientes hoje que estão exatamente nessa fase, que são empresas extremamente tradicionais com mais de 500 anos de mercado. E elas se mantêm atualizadas e elas estão mudando a chave. Isso tem um custo alto. Muitas vezes pessoas ficarão pelo caminho, projetos ficarão pelo caminho, mas se é o objetivo da empresa e ela entende essa mudança cultural, ela consegue fazer.
Para a gente ir para o final, eu acho que a gente falou bastante, né, da questão das pessoas das áreas de exatas e como eles facilmente a gente consegue enxergá-los no futuro, né? Mas em relação aos trabalhos mais criativos, tem aquela ideia de que eles seriam mais dificilmente substituídos por robôs. Mas aí a gente sabe que o engenheiro de software Zack, eu não sei falar isso, Zack Taut criou um robô capaz de escrever o 6º livro de Game of Thrones, a série do George R. Martin. Ele usou inteligência artificial para fazer um robô que leu os primeiros 5 livros e depois determinou como seria a 6ª obra. O que vocês acham sobre isso? Qual que é o lugar, né, para os criativos, para os inventivos? Eles vão ser cada vez mais valorizados ou não? E onde eles estão nessas novas profissões? Eu acho que a parte de criação que o ser humano tem, dificilmente uma máquina vai ter. Ele conseguiu escrever o 6º livro porque alguém escreveu os 5 primeiros. Se não tivessem os 5 primeiros, ele não iria conseguir escrever o 6º. A gente pode pegar muito isso na evolução do robô jogando xadrez. O robô, ele joga xadrez hoje melhor que o ser humano porque ele consegue ter um desenvolvimento e uma rapidez de raciocínio muito forte. Mas ele aprendeu a jogar xadrez como o ser humano. Cada vez que o ser humano faz um movimento diferente, ele grava e ele consegue descobrir aquele movimento. Então, hoje, a máquina ela cria dentro de inteligência artificial, mas ela ainda não consegue chegar ao ponto da criação humana. Então, eu entendo que a gente não vai ter essa quebra, como a gente vê em muitos filmes, da máquina dominando o homem, a máquina criando muito mais do que o homem. Eu acho que isso ainda está muito distante. Eu acho que o processo criativo ainda que o ser humano tem de pensar realmente fora da caixa, de desenvolver coisas novas, a máquina ainda não tem, porque hoje o homem tem que alimentar a máquina para ela conseguir ser criativa. Se ela não tiver experiências passadas que ela aprendeu com o homem, ela não consegue criar coisas novas. Eu acho que, inclusive, a criatividade é uma das habilidades que é exigida, que vai ser exigida em qualquer profissão do futuro. Então, você ser criativo é você conseguir olhar para o cenário que você tem hoje e você pensar em formas diferentes de lidar com isso. Eu acho que não está só ligado a artes, mas eu acho que sim, é um campo importante. Eu não acredito que isso tenha qualquer tipo de ameaça a ser substituído por máquinas, porque as máquinas, elas aprendem baseado em algum dado que foi um humano que ensinou para ela. Então, eu acho que é super importante. E você estava até falando da sua questão, eu sou jornalista e eu não sei mais para onde eu vou na minha carreira. Hoje a gente vê a área de conteúdo sendo uma das principais áreas da parte de internet e mídias sociais. Então, a gente olha isso, a gente vê vagas de gerentes de meme, a gente vê vagas... Exatamente. Então, assim... Eu nunca vi, Ana. Imagina o que você precisa ter de criatividade e também de uma bagagem de jornalismo, que é super importante, que é como você escreve e tudo mais. Assim, isso é uma profissão que vai existir no futuro. Vendo, Ricardo? Gerente de meme, não quero nenhum outro. Você cargo. tem... A gente já vê vagas lá nos Estados Unidos, no Vale do Silício mesmo, que é um gerenciador de redes sociais pessoal. Então, é uma pessoa que ela gerencia o seu posicionamento nas redes sociais. Então, como que você vai trabalhar cada rede social, como que você se posiciona em cada rede social, qual é o tom de voz que você usa em cada rede social. Então, já existem pessoas que estão olhando para isso de uma forma assim... que a gente fala, cara, será que realmente... Não, já está acontecendo. Então, você já vê essas pequenas luzes aí nesses lugares mais disruptivos, como o Vale do Silício, por exemplo. Em Israel também já existem algumas coisas relacionadas a isso, que é a parte de criatividade, toda a parte de humana sendo exigida dentro de todas essas disrupções de tecnologia. Gente, já podemos acabar com uma reflexão que sempre fica quando que você tem que fazer no final do seu dia, assim, hoje foi um dia que valeu a pena ser vivido? Eu respondo, foi, porque eu descobri que existe o gerente de memes. Que é o cargo que o início do programa, você falou que eu tinha que descobrir, enfim, o meu futuro. Já descobrimos. Finalmente. Olha, sobre o futuro, pensando no futuro bem distante mesmo e talvez utópico, eu não acho que a criatividade está totalmente blindada de um dia poder ser reproduzida pela máquina, porque eu também acho que a criatividade ela é um processo. Eu só acho que ele é um processo super complexo, mas assim como a gente também aprende, a gente cria a partir do repertório que a gente tem. Eu acho que essa questão assim, de alguém, de alguma maneira, nos ensinou várias coisas, que foi a partir daí que a gente conseguiu criar as coisas. Pode ser que um dia a gente chegue nisso, né? Não sei se a gente vai viver para ver,
Mas talvez vai chegar um momento que não vai ser mais necessário trabalhar mesmo, né? Que as máquinas, de alguma maneira, vão conseguir prover tudo que as pessoas precisam. E aí eu não sei o que a gente vai fazer. A gente vai ficar vendo memes o dia inteiro. Né? Então, Que as você vai máquinas talvez vão precisar produzir. que eu trabalhe para você, porque eu seria a gerente desses memes que você vai consumir. Mas foi um papo muito legal, Gabi. Finalmente encontramos alguma coisa para Gente, você na vai área de ser tecnologia. muito bom. Será que eu vou ganhar bem? Não sei. Prepara Não um salário sei. legal para mim dessa Tem que vez. ser rápida, tem que estar ligada a tendências, Tô tem que ser super, rápida, tô tem que estar o tempo dentro, tô inteiro indo. lendo, informada, sabendo o que está Sou eu, acontecendo. fico o dia inteiro no Facebook. Entender quais são as principais oportunidades. Produzir o meme. Não, produzir, aí a gente contrata aquele design, que ele também de precisa. memes. Né? O designer Designer de precisa memes. manter o Tô emprego vendo. dele. Não sou só eu, não preciso ter esse egoísmo. Muito legal. Ana e Renato, muito obrigado Obrigada por a terem vocês. vindo. Obrigada, pelo convite. gente. Pessoal, e não se esqueçam que agora a gente também está no Spotify. Finalmente estamos lá junto com os outros podcasts. Também estamos nas plataformas da Apple, no iTunes. Avalie a gente lá com 5 estrelinhas. E diga o que você tem achado dos nossos episódios. E é isso. Você ouviu o Senai Infocast. Acesse nosso site infocast.senai.io. Lá você encontra todos os nossos episódios. Baixe no seu celular e ouça quando e onde quiser. Aproveite para curtir nossas redes sociais e nos avaliar no iTunes. E não se esqueça de comentar o que achou do episódio. Se gostou, recomende para um amigo.